tarde, boa noite, a depender do horário que você está assistindo este vídeo. Voltamos com mais uma resenha no canal e hoje a gente vai falar sobre este livro aqui, Ensaio sobre a Cegueira, do José Saramago, escritor português, nascido em 1922, nasceu no ano da Semana de Arte Moderna, realizada aqui no Brasil, e faleceu em 2010. Este livro ele ganhou o Prêmio Nobel de Literatura por conta deste livro em 1998. O Saramago foi serralheiro, foi desenhista, funcionário público, jornalista, para somente depois de todas essas profissões ele passar a se dedicar somente à escrita, a viver da literatura. Este livro ele escreveu ele de uma forma tão sublime, tão única, que você não percebe tanto, ele não tem muita pontuação e nem mesmo parágrafos. Você consegue ler às vezes 10 páginas sem nem mesmo um parágrafo, e mesmo assim não perde o sentido do que está sendo escrito, dos personagens, do que o personagem está relatando. Tão única foi a forma com que ele escreveu. Eu achei muito interessante. Com certeza isso deve ter contado, além do conjunto da obra dele, né, para ele ter sido Nobel de Literatura, mas como diz, esse realmente é escritor mesmo. Ele conseguiu escrever, fazer uma escrita completamente diferenciada dos demais, que tornou, assim, além da história do livro, esse é mais um ponto que faz com que seja um livro muito interessante para ser lido. Já fazia um tempo já que eu queria lê-lo, e nos últimos, acho que eu devo ter passado aí uns 10 dias para poder ler ele. É um livro de 310 páginas, mas assim, muito bem distribuído o conteúdo, e eu gostei muito. Achei assim, valeu a pena ter esperado tanto tempo, porque realmente é um livro muito bom. Gostei muito da história. Como diz, quem sou eu para dizer, né, que ele merecia o Nobel por este livro, mas assim, realmente faz sentido dele ter sido. Esse sim, pode-se dizer que realmente mereceu o Nobel de Literatura. Um livro muito, mas muito bem escrito, a história muito bem arranjada. Eu já estou aqui dando spoiler, né, para vocês, mas é um spoiler do bem, né, para que você que está assistindo ao vídeo, realmente, se estava na dúvida, pode comprar, que o livro é muito bom mesmo. A história, assim, a capa já diz um pouco, né, sobre o livro. Ensaio sobre a Cegueira trata sobre essa questão do sentido da visão, mas de uma forma assim bem colocada em uma história que conta sobre uma cidade. Ele não deixa claro se a epidemia se tornou uma pandemia, igual a que a gente vive hoje, né? Tá aí no finalzinho, atacou o mundo inteiro, ou se foi somente aquela cidade que foi acometida. Mas começa com o cego, que é o primeiro cego, né, que se tem notícia. Ele se percebe cego no semáforo, ele está dentro do carro, e aí do nada ele diz: estou cego. Ele começa a não enxergar mais nada, e aí as pessoas começam a buzinar, e ele se desespera, e aí alguém se oferece para ajudar ele. Essa pessoa leva ele para casa, né, dirigindo o carro dele, e depois deixa ele lá na casa, vai embora. Aí ele conta para a mulher que ficou cego. A mulher dele vai para então vamos procurar um médico, um oftalmologista, né? E aí ela percebe que o carro não está onde ele falou. Aí o cara que foi ajudar ele, na verdade, não sabe se por conveniência, né, ou por oportunidade, acaba furtando o carro dele. E aí esse é o segundo cego, que é o ladrão. Ele fica cego também. Depois a mulher do primeiro cego fica cega, e aí ele vai no oftalmologista. As pessoas que estão lá no oftalmologista todas ficam cegas, que é um senhor com
velho da venda preta, que fica cego também, ele já tinha catarata em um dos olhos e fica cego. A rapariga dos óculos escuros, que estava lá no consultório, também fica cega. O rapazinho estrábico, que é uma criança, também fica cego. E a secretária do médico também fica cega. E posteriormente, o médico que atendeu aquelas pessoas também fica cego. E assim, outra característica marcante desse livro é que ele não trata nenhum dos personagens por nome, e sim por característica. Por exemplo, a mulher do médico, que é a única que não fica cega durante todo o livro, ela é considerada para mim a personagem principal do livro. Ela é sempre tratada, referenciada como a mulher do médico, e o médico é sempre o médico, e o soldado é sempre o soldado. E o primeiro cego, ele é tratado só como o primeiro cego. O Saramago, ele não dá nomes aos personagens, e sim características. Foi uma forma assim, muito assim, que eu entendo, deve ter sido muito difícil para ele levar um livro de 310 páginas só com adjetivos e sinônimos. Seria muito mais tranquilo ele colocar nomes às pessoas, mas acho que a ideia dele era escrever um livro extremamente marcante, e foi o que ele conseguiu. Então, mais uma característica boa, assim, interessante do livro é essa. Ele trata, as pessoas não têm, ele não dá nomes, tá? Você lê o livro inteiro e você não fica sabendo qual é o nome da pessoa, somente tratada por características. E ao final e aí, após acontecer toda essa situação lá no consultório, né, oftalmológico, e aí após o médico, depois que atende esse pessoal, naquele momento ali ele não fica cego, ele vai para casa, e depois que ele dorme, ele acorda e fala para a mulher dele que ele está cego. Ele estava no momento que ele estava procurando a solução para o problema daquele primeiro cego, ele se descobre cego também. E aí todos aqueles que estavam lá no consultório, cada um no seu tempo, percebem também que ficaram cegos. E aí toda a cidade começa a ter acidente de carro, porque o motorista simplesmente ficou cego e não conseguiu bater o carro, a ponto de as pessoas, o trânsito praticamente, a cidade parou completamente, né? E aí virou aquele surto. E o médico pegou e esse médico vai e liga pro Ministério da Saúde para explicar a situação. E aí eles vão lá na casa dele, né? Convoca ele para poder conversar e fala: não, é melhor você falar por telefone, porque eles ficam com medo de ser um contagioso, né? E eles vão lá no consultório dele, pegam toda a documentação, e quando ele pensa que eles vão chamar ele para ajudar, na verdade vai um carro lá e leva ele, a esposa dele fala que vai sozinho, mas a esposa dele consegue ir junto também. Ela fala para eles que está cega também, e aí eles levam, e ele, achando que estava sendo levado para ajudar a resolver o problema, na verdade eles estão levando ele e outras pessoas também para um local de isolamento, que é um manicômio que estava desativado nas imediações da cidade. E lá todas essas pessoas são colocadas, as que tiveram contatos com cegos e ainda não estão cegas, e os que já estão cegos, e alguns que já eram cegos também acabam indo para lá também. E lá ele encontra ele começa a reconhecer, fulano tal, fiquei cego tal dia, no carro. Aí a mulher, a rapariga dos óculos escuros, fala que ficou cega em tal lugar. E aí eles vão falando e eles se reconhecem, né? Eles sabem quem é o primeiro paciente e todos os outros que foram atendidos por ele. E eles se organizam lá. O manicômio é cercado por soldados, né? Para poder garantir que eles não saiam do prédio. Só que aí, depois de um certo momento, eles tentam se organizar, começa a entrar a questão das necessidades humanas, né? A comida não dá para todos, e aí algumas rebeliões acontecem e as pessoas começam a se digladiar. Alguns tomam para si lá de que aquele controle que eles estavam fazendo não vai mais ser feito. Eles não aceitam mais a liderança nem da mulher e nem do médico, e criam novos cegos que chegam, começam a criar ali resistência, começam a pegar a comida e não dividir, e começam a exigir que
as pessoas paguem por aquela comida. E aí, num primeiro momento, eles falam, tá, a gente não pode fazer nada, nós estamos cegos. E a mulher do médico, ela não fala para todos, né, que ela não está cega, porque ela sabe que se ela falasse isso, ela seria pressionada a ter que ajudar todo mundo e não ia conseguir, né? E aí eles pegam e aceitam em pagar pela comida, só que quando eles pagam pela comida, recebem pouca comida, e no outro dia, como eles não têm mais nada para dar, eles vão lá achando que vão pegar comida, com esses cegos que cautelaram a comida deles, né? E tem, inclusive, um deles tem uma arma. Ele pega e fala, olha, se vocês não têm nada para oferecer, não tem mais comida. E manda eles voltar, né? Batendo neles a paulada lá, a esmo, né? Porque o cara tá cego, ele não consegue, ele vai só no tato. Quem chega perto das caixas de comida, eles batem com pau, fazem colocam uns soldadozinhos lá para poder cercar, tudo cego. E aí eles estão lá, todos com fome, né? Isolados lá, esperando a comida. E chega alguns cegos falando para eles, né? Dos que estavam com a comida, falam, olha, a gente quer saber as mulheres que estão aqui. Quantas mulheres tem? E aí eles começam a pedir para que essas mulheres vão lá satisfazer eles sexualmente para poder ter comida. E aí entra aquela questão, aí tem alguns casais de cegos, né, que o homem não aceita, fala que a mulher dele não vai, e a mulher pega e fala que, tá, mas você vai preferir, nós não vamos morrer de fome aqui por isso, né? E aí cria aquela situação, e inclusive até a mulher do médico vai também, e ela vê aquilo, aí tem um ato lá, um ato sexual, elas voltam extremamente arrasadas, né? E a mulher do médico resolve que ela vai ter que matar o homem que está com a arma, né? E aí ela vai lá na calada da noite, mata um deles, né? E eles se rebelam, né? Eles falam que agora começa a dar tiro a esmo, por sorte não acerta ela, e eles falam que agora ninguém vai comer mais. Eles vão, porque alguém foi lá e matou um deles, eles não sabem o que ela tinha, que ela enxergava, né? Eles não vão mais oferecer comida para os restantes, né? Nem um pouco que já estava sendo oferecido. E aí ela fala isso para os cegos, né? E os outros cegos estavam sem comer, eles falam, não, a gente vai ter que ir lá e acabar com isso. E aí eles vão, tentam lá, só que quando eles chegam lá, eles se deparam com um monte de cama empilhada, não conseguem entrar. E voltam arrasados, e aí nesse ponto eles começam a achar que os soldados de fora que estavam levando comida para eles ainda vão levar, e eles esperam e não levam, a ponto deles acharem que eles foram abandonados ali no manicômio. E aí uma das mulheres que foi violentada resolve ir lá e pôr fogo onde os cegos que estavam armados estão, né? E aí ela põe fogo lá no local onde eles estão, só que aí todos, tanto ela quanto os cegos que estavam com a arma morrem também queimados junto com a comida e tudo, e o manicômio pega fogo. E aí os cegos se veem na situação de que agora nem aquilo que já era tão ruim, que estava cheio de dejetos, né, que eles não sabiam mais aonde usar banheiro, estava todo mundo sujo, fudido, tipo assim, no zero mesmo da questão humana. Eles resolvem sair e falam, olha, não tem outro jeito, ou se a gente ficar aqui a gente vai morrer de fome, e se a gente sair, os soldados podem atirar na gente, mas entre morrer de fome e morrer com um tiro, eu prefiro levar um tiro. E aí quando eles resolvem sair, a mulher, o médico, né, que até a essa altura ela já contou pro grupo dela ali, que é o cego, o velho da venda preta e a rapariga dos óculos escuros, o médico, o primeiro cego e a mulher do primeiro cego e o rapazinho estrábico, eles já sabem que ela enxerga, né, que ela não ficou cega, a única que não ficou cega, e ela sai com eles lá e ela pega e fala para eles, olha, os soldados não estão aqui mais, eles foram embora. E eles percebem que a cidade inteira foi abandonada, está toda suja, cheia de lixo e cheia de cego andando para lá e para cá, esmo, sem saber aonde tem comida e onde não tem. E aí eles começam uma peregrinação para encontrar onde é que eles moravam, e sempre que eles chegam nos locais tem alguém morando onde eles moravam, né? Eles encontram inclusive um escritor, né, que está tentando escrever um livro, porque ele está cego também, ficou na casa do primeiro cego, e ele até escreve lá, encontra as linhas para escrever pelo dedo mesmo, pelo tato, né, para fazer a diferença. E eles vão indo, vão procurando, e ao final do livro eles
depois de tudo, terem passado por tudo isso daí, eles voltam a um, desde o primeiro cego, que foi o primeiro que ficou cego, ele volta a enxergar, e aí um a um eles vão voltando. E no final a mulher, né, do cego, a mulher do médico, ela diz que agora talvez quem fique cego seja ela, né? Seja a vez dela ficar cega. Bom, o que eu entendi do livro, eu não gostei muito do final, acho que tipo assim, gastou muito a genialidade dele durante o livro, e no final, sinceramente, eu não entendi qual a mensagem que eles passaram. Talvez seja de que a mulher não deveria ter visto tudo aquilo que ela viu, porque ela presenciou, por exemplo, ela presenciou pessoas, cadáveres sendo devorados por cães, ela presenciou pessoas, ela teve que matar uma pessoa, né? Ela que nunca tinha pegado uma arma, ela deu uma tesourada na garganta do cego que estava com a arma lá e tinha violentado ela, inclusive. Ela teve que ver o marido dela ficar com uma pessoa, porque ele achava que ela não enxergava, então ele saiu da cama dele de noite, o médico foi ficar com uma rapariga, com os óculos escuros. E ela passou por tudo isso e teve que aceitar, porque ela entendia que ela era a única chance daquele grupo ali sobreviver. E aí talvez agora fosse um momento, ela não conseguiria viver nesse mundo que foi criado após a cegueira. Apesar de que no final todos os cegos, ex-cegos, né, estavam comemorando, ela era a única que parecia ver que o céu ainda estava branco, né? Como os cegos, quando eles ficavam cegos, a primeira coisa que eles viam era tudo branco, não negro, como se fosse uma nuvem branca para eles. Mas assim, a questão do livro mesmo trata sobre a questão humana, né? De que você às vezes não dá tanto valor a essa questão da visão, e quando você perde, a gente percebe que todos os sentidos que a gente tem, eles são extremamente importantes, e que à medida que as pessoas vão cegando, elas vão percebendo coisas simples que antes elas não notavam, que não conseguiam fazer, né? E elas viam o quão importante aquilo ali era. Tem uma parte mesmo do livro que eles não... só o fato deles conseguirem, por exemplo, que começa a chover lá, eles conseguem tomar banho e ficar limpos, né? Por um dia que seja, já é como se fosse uma vitória para eles. Então acho que a questão que ele quis passar, o Saramago, é mais essa questão de como o ser humano, ele pode... A vida que a gente vive, que a gente acha que é uma vida organizada, uma vida moderna e não primitiva, ela pode ruir em questão de dias, como aconteceu. Bastou que um grupo ficasse cego e os outros fossem contaminados e a sociedade caiu. O homem teve que se reduzir às suas necessidades extremamente primitivas, de ter que brigar por comida e oferecer, no caso, o próprio corpo para poder ter comida, que foi o que aconteceu. Os homens eram casados e foram obrigados. Os que não quiseram, que não queriam que a mulher fosse ficar com os cegos lá para obter comida, a mulher do primeiro cego, inclusive, falou, olha, você parece que não percebeu ainda a situação que a gente está. Não é sobre a gente estar junto ou não, é sobre sobreviver. E aí, isso ele levou com ele, porque o homem se sentiu ali rebaixado. Falou, poxa, a minha mulher teve que ir transar com um cara para me poder comer, para mim não morrer de fome. Então, assim, o Saramago ele leva a questão da necessidade humana ao último limite mesmo com esse livro. Então, pessoal, um livro muito interessante, eu gostei muito dessa leitura, e eu, leitor extremamente leigo e um aprendiz de escritor independente, recomendo bastante esse livro. O vídeo de hoje era sobre isso. Se você gostou da minha análise, da minha resenha do livro Ensaio sobre a Cegueira, do José Saramago, curte o vídeo aí, se inscreva no canal e compartilhe o vídeo com outras pessoas que também, assim como eu, são amantes da leitura. Valeu?